Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. No vídeo de hoje eu quero passar um pouquinho para vocês da minha experiência com relação à cochonilha de raiz. Se você já gostou do tema, já deixa o seu like e já vai ficando até o final, porque tem muita dica bacana aí para você. Eu espero aí que vocês gostem do conteúdo e vamos lá pro vídeo. Gente, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o novo substrato que eu tô usando para as minhas suculentas. E esse substrato inclui a retirada de substrato pronto e de terra, qualquer tipo de terra do meu substrato. Mas eu ainda não troquei todos os vasos e, devido a isso, eu tenho aí uma experiência para compartilhar com vocês. E eu espero aí que vocês gostem, para quem tem problema aí de cochonilha de raiz, que é um problema bem comum aí no cultivo de suculentas, principalmente nesse período de chuva, porque o nosso substrato fica muito úmido e acaba aparecendo bastante cochonilha de raiz. Então vamos lá. O substrato que eu estou usando agora, eu vou deixar o link aí para vocês verem o vídeo, que é o substrato da Lin Suculin, Eu pedi a ela se eu poderia fazer o vídeo e ela me concedeu aí a oportunidade de passar para vocês também o que eu aprendi com ela e graças a Deus está sendo muito benéfico para as minhas plantas. Então, devido ao fato, de eu ter muito problema com cochonilha e cochonilha de raiz aqui no meu cultivo, eu resolvi usar o substrato que a Lin indica na página dela no Instagram, no qual o substrato dela não contém nenhum tipo de terra. Por que que eu optei por isso? Porque ela não tem problema com cochonilha, nem com fungo. Então, assim, ela não cultiva as plantas dela mais ou menos aqui o mesmo estilo do meu, Ela tem uma estrutura, uma estufa aberta, e o meu local aqui também é aberto, e eu tenho muita suculenta aí que fica totalmente no tempo, porque não cabem todas aqui, a minha estrutura não é tão grande. Então, assim, qual que é a experiência que eu quero passar hoje para vocês com relação à cochonilha de raiz? A cochonilha de raiz, gente, é muito difícil de acabar. Ó, eu tentei naftalina no substrato, mas a naftalina, quando você coloca ela no vaso, eu não sei você, que usa, mas aqui no meu cultivo deu um cheiro muito forte, mesmo a minha estufa aqui sendo aberta, deu um cheiro muito forte de naftalina e eu não gostei. Então eu pensei em outra forma de acabar com as cochonilhas de raiz, combater, porque acabar, não sei se a gente dá conta de acabar com. Olha, gente, que coisa, olha um funguinho aqui, tem que retirar a folha e tirar ela desse lugar, porque essa primeira bancada aqui, ó, pega muita, essa bancadinha pega muita chuva. Aqui só tem um sombrite, ó, mas passa a chuva do mesmo jeito. Então, voltando aí ao nosso assunto, as cochonilhas de raiz, eu passei a usar esse substrato da Lin, que a base dele, ao invés de ser a terra vegetal, é o pó de coco. O pó de coco, ele faz essa função aí de segurar um pouco da umidade. A questão da umidade, teve gente que me perguntou aí no vídeo do substrato. Gente, aqui pra mim,
não teve diferença, porque ele retém umidade, mas a terra vegetal também retém. Então, o controle da rega que eu faço é o mesmo. Mas, como eu sempre digo, isso aqui no meu cultivo, de acordo com o meu clima. O clima de vocês, aí vocês têm que fazer teste, né? Suculentas, com suculentas o menos é mais, então você começa aí regando 2 vezes na semana. Se as suas suculentas não pegam chuva, gente, nesse período de chuva, se a sua plantinha está sendo molhada pela chuva, ela está totalmente hidratada. A chuva hidrata muito mais as plantas do que a água que a gente, né, que a gente coloca nelas. Então, assim, a minha experiência foi muito boa com o pó de coco, tá? Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar um exemplo de uma planta que dá muita cochonilha de raiz, que é da família da glauca, incluindo a glauca, né? A glauca também tem essa predisposição, eu acredito que isso seja da genética da planta. Então, esta planta é o Ester Blue. Eu até desfiz, né, a minha jardineira. Para quem me acompanha aí, já deve ter visto essa jardineira. Eu vou mostrar aqui para vocês. É uma jardineira de... Ó, ela era cheia dessa planta, o Ester Blue. E eu desfiz e olha aqui para vocês verem, ó. Isso é cochonilha, cochonilha de raiz. Gente, tinha tanta cochonilha, mas tanta, eu nem sei falar para vocês assim. Era muita, muita mesmo. E o que que eu fiz? A cochonilha de raiz, por mais que você lave, né, o substrato, pode correr o risco de ficar ovo da planta, resíduo que você não trata. Então eu prefiro fazer o corte, tá? Eu faço o corte e deixo cicatrizar aí alguns dias. Ó, eu fiz o corte ontem. Geralmente eu deixo uns 3 dias. Essas plantinhas, elas são mais sensíveis à falta de água. Mas como ela não tem raiz, não tem necessidade de você fazer o replante agora. Porém, na minha opinião, né, o substrato, ele induz a formação de raízes. Mas eu espero uns 3 dias aí para fazer o replante. Então, eu tive que cortar todas, porque estavam lotadas de cochonilha, de raiz, lotadas mesmo, tá? Aqui no centro não tinha nada. Então, vocês podem ver que é por causa do substrato. E o que que eu fiz? Eu tinha feito essa experiência já há muito tempo. Eu plantei, eu já tinha essa jardineira que estava plantada no meu substrato antigo. E eu plantei aqui outras dela no meu substrato novo, que é com... algumas, gente, estão bem feias, porque eu deixei ela tomar bastante chuva, ó. E essas plantinhas a gente tem que ter cuidado com o excesso de água, tá? Então, assim, vocês podem ver que o substrato tá bem úmido, porque aqui choveu muito, tem chovido bastante. Então, assim, o problema é o excesso de água, mas eu já tô deixando secar, tá? As plantinhas, elas estão bem. E eu vou retirar essa aqui, ó, pra vocês verem. Pra vocês verem como que tá a raiz. Ó, isso daqui, ó, que parece um isopor, é perlita, tá? Não tem nenhuma cochonilha de raiz aqui, gente. Então, a planta está super bem, ela está tomando bastante chuva. Então, foi uma plantinha aí que tomou muita água da chuva e ela tá bem. Agora, eu vou mostrar para vocês, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma plantinha que tá tomando muita chuva e tá no meu substrato antigo, tá? Vocês podem ver a perlita aqui, ó, mas eu só joguei aqui por cima. O meu substrato aqui, ó, é o antigo. E olha aqui para vocês verem como que tá de cochonilha de raiz, gente. Olha isso. Tá lotada. Olha isso aqui. Todas as rosetas, ó, tem cochonilha de raiz para todo lado. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o replante dessas rosetas o mais rápido possível, porque a cochonilha de raiz, ela vai sugando aí a vitamina da planta e causa esse apodrecimento. Por quê?
A cochonilha, ela ajuda, vamos dizer que ela trabalha junto com o fungo, né? Ela se instala na planta e logo em seguida vem aquele fungo que a planta despetala e você não sabe o que aconteceu. Porque a cochonilha, ela propicia a entrada dos fungos. Então, eu vou fazer o replante para o meu novo substrato dessas meninas aqui. E eu tenho certeza que elas vão ficar bem. E eu quero mostrar para você, falar uma coisa para vocês sobre esse meu substrato, gente. Esse meu substrato tem um componente, o meu substrato antigo, tá bom? Tem um componente que ele é essencial aí para tá acontecendo essa questão da cochonilha. É o causador mesmo, tá, gente? Eu tenho prova disso aqui no meu cultivo, depois que eu comecei a usar um substrato que tem esse componente. Eu nunca tinha tido problema de cochonilha de raiz. Eu usava terra vermelha nas minhas plantas, misturado com areia. Então, assim, o meu substrato sempre foi muito... O substrato comum mesmo, bem simples. E depois que eu comecei a usar um substrato pronto, que tem essa misturinha, que tem esse componente, foi que começou os meus problemas de cochonilha de raiz. E quando eu falo problema com cochonilha de raiz, eu quero dizer assim, gente, a maior parte da minha coleção eu tive que trocar todo o substrato. Então eu troquei há pouco tempo todos os meus vasos eu troquei. Só que ainda não foi, né? Eu ainda não troquei tudo com essa nova mistura que eu tô usando aqui. É o pó de coco, né? Ainda não consegui, porque assim, tipo, eu tinha acabado de trocar, aí descobri o pó de coco, né? Aí resolvi trocar de novo. E eu não sei, né, se vocês têm essa experiência, mas dá muito trabalho pra gente fazer essa troca de vaso. Então, esse componente é a casca de pinos. Gente, a casca de pinos, ela entra em decomposição muito rápido e as cochonilhas amam ela. Então, gente, por experiência, o que eu tô passando para vocês aqui é a experiência do meu cultivo. Se você tem problema com cochonilha de raiz, observa o seu substrato se não tem a casca de pinos, tá? E faz um teste. Retira, né? Troca o substrato, usa qualquer outro aí que você tenha confiança. Não precisa usar o que eu tô usando, mas usa qualquer outro aí da sua confiança que não tenha o pinos. E me conta aqui nos comentários qual que foi o resultado aí que você teve. Gente, porque é uma coisa impressionante. A mesma planta, o substrato diferente, a mesma quantidade de água, um vaso lotado de cochonilha de raiz e o outro não tem nenhuma, conta a história. Então, assim, eu já estava desconfiada, né, dessa casca de pinos, porque foi um componente aí que eu adicionei ao meu substrato que eu não usava. E eu cultivo algumas orquídeas e as minhas orquídeas estavam dando bastante cochonilha também. E eu percebi que essa casca de pinos, com o tempo que ela, né, vai se decompondo, principalmente quando a gente cultiva no tempo. Porque eu tenho muita orquídea aqui que eu cultivo no tempo. Então, com essa época de chuva, o substrato, né, vai ficando molhado, molhado, molhado. Então, propicia aí essa entrada para as pragas, desculpa. Então, o que eu tô passando para vocês aí é a minha experiência. Se você não concordar, gente, se você acha que não dá certo, né, que não é isso, que você usa e para você, né, você não tem problema, gente, continua usando o seu substrato, né? Se tá dando certo para você, é muito bom. Aqui, para mim, o Pinus não deu certo. Então, eu tô trocando. Eu ainda tenho vasos aqui, como eu falei, que tem o Pinus, mas eu não uso mais. Inclusive, eu tenho Pinus ali, mas nas suculentas eu não vou usar mais por causa de cochonilha de raiz,
Então aí, se você tem problema com cochonilha de raiz e usa a casca de pinos, observa, faz um teste, né? Pega uma plantinha aí que tem essa predisposição, porque não são todas as plantas. Às vezes você pode cultivar aí várias espécies e você não vai ter problema, mas com algumas espécies, principalmente as que formam colônias, a cochonilha de raiz, ela é mais, ataca bem mais, com certeza a gente acaba tendo problema. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado das minhas dicas. Espero que tenha servido para você. Deixe aí para mim nos comentários também sugestões aí de vídeos que vocês querem ou algum tema, né, que vocês querem que eu fale, se tiver aí no meu alcance, se eu tiver, né, experiência com relação ao tema. Eu vou falar assim. Eu agradeço a todos vocês, agradeço aí aos novos inscritos, porque, gente, eu tô muito feliz. A gente tá com mais de 4.000 inscritos e eu queria agradecer aí o carinho a todos vocês aí que assistem o nosso conteúdo. Deixa aí sempre uma mensagem de carinho. Eu queria agradecer, muito obrigada. Eu espero aí de coração que esse conteúdo tenha sido aí muito útil para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.